Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, estou aqui, como sempre, dividindo os microfones com Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, oi para todo mundo que está aqui nos ouvindo em mais uma sexta-feira, com conversas que a gente não pode mais adiar. No dia 16 de abril, o Senado aprovou em segundo turno com gritantes 52 votos a favor e 9 contra, proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas, independente da quantidade. Isso vai na contramão de um movimento internacional de repensar as políticas antidrogas. A PEC 45 ainda deve passar por uma votação na Câmara dos Deputados, onde vai precisar de pelo menos 308 votos para ser aprovada, ou seja, 3/5 dos deputados. Com o Congresso tomado pelo conservadorismo e em ano de eleição, que é quando pipocam mais ainda essas medidas falaciosas, a gente não pode garantir como que essa história vai acabar. E, gente, um detalhe importante para entender o que está em jogo nessa proposta de emenda à Constituição é que ela não estabelece qual a quantidade que diferencia um usuário de um traficante, deixando isso a cargo da avaliação subjetiva da Justiça. E isso é um problemão. Em 2019, inclusive, a gente aqui na Agência Pública fez uma reportagem que investiga como as pessoas negras são mais condenadas por tráfico com menos quantidade de drogas. É uma investigação feita pelo Thiago Domenici e pelo Yuri Barcelos, que está linkada aqui no texto de publicação do episódio. O que essa nova PEC propõe, então, é oficializar esse caráter explicitamente racista da política antidrogas, que envolve desde quem é abordado pela polícia a quem é mais punido pela justiça. Em paralelo a isso, está no STF rolando a votação sobre a lei de drogas, onde se discute a descriminalização do porte de maconha. Essa posição já tem 5 votos favoráveis de ministros. Talvez mais do que uma história de embate entre poderes, STF versus Senado, essa pode ser uma situação em que o Brasil pode desperdiçar mais uma vez a oportunidade de fazer um debate sério sobre o tema e assistir diretamente do passado o resto do mundo avançando nessa discussão. Pois é, né, Cláudio? O tema dessa temporada é conversas que não podemos mais adiar, mas a gente poderia até colocar um complemento, conversas que não podemos mais adiar e que a gente precisa repetir o ano todo. Porque enquanto o pânico moral tenta trazer soluções mágicas para problemas complexos, a gente segue buscando trazer perspectivas relevantes para as questões que importam de verdade. Por isso a gente tem hoje aqui o prazer de receber Ingrid Farias, que é fundadora da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA. A Ingrid é especialista em política de drogas, redução de danos e participação política na América Latina e ela vem conversar com a gente hoje sobre os impactos caso essa PEC avance, o que ela representa e também que caminhos mais interessantes o Brasil podia escolher que possam ir além do discurso punitivista e do aparato de repressão das polícias. A gente já vai falar com a Ingrid, mas primeiro aqueles recados super importantes. Você curtir ou seguir o Pauta nos tocadores de podcasts e nos ranquear com 5 estrelas na Apple e no Spotify ajuda demais a nossa visibilidade. Continuem também enviando comentários pra gente no Spotify e em outros tocadores. A gente gosta muito quando vocês interagem e comentam sobre os episódios. Isso ajuda muito a gente a manter o programa cada vez mais interessante para vocês. E se você gosta do tema e das entrevistas que a gente traz aqui e quer que mais pessoas conheçam, o boca a boca ou o zap zap é a forma mais eficiente sempre. Compartilhe nas suas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, indica para os amigos e colegas de trabalho, que é por causa disso que o Pauta segue crescendo. E por fim, vale lembrar sempre que esse podcast, assim como outras reportagens, só existem graças ao apoio das pessoas que contribuem no programa de aliados da Pública. Com o apoio financeiro mensal, você ajuda a manter o nosso trabalho. Se isso faz sentido para você e você quer conhecer mais sobre como nos apoiar, acesse aliados.apublica.org e lá você vai ter mais detalhes. Para quem já é aliada, aliado, aliade, a gente agradece demais. Recados dados, bora para a pauta. Ingrid, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Salve, salve a todo mundo que está ouvindo a gente aqui no podcast Pauta Pública, da Agência Pública. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando dessa agenda, dessa pauta tão importante para toda a sociedade.
Ingrid, essa PEC é claramente um jogo de forças com o STF, né? Caso ela seja aprovada, o que isso significa para o julgamento da descriminalização no Supremo? Essa PEC, com certeza, é um jogo de forças entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo brasileiro, né? Então, desde que o Supremo Tribunal Federal começa a avançar com um debate sobre quantificação, né? Que não é um debate sobre legalização, é importante a gente afirmar isso, né? O debate que está sendo feito hoje no STF é um debate sobre qual é a quantidade, né, que a gente indica quando uma pessoa ela é usuária de drogas, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem uma realidade que é um super encarceramento causado pelo contexto da Lei de Drogas de 2006. Né? Então, em 2006, a Lei 11.343, né, quando diz que o usuário não é criminoso ao usar a substância, mas na mesma lei diz que portar, né, portar, vender, vários tipos de verbos, acho que são mais ou menos uns 23 verbos, né, que essa Lei 11.343 criminaliza, acaba colocando uma grande dicotomia nessa discussão, que ok, o usuário não é traficante, né, não é criminoso, mas quem diz quem é usuário no Brasil, né? E hoje, infelizmente, quem diz que é usuário no Brasil é a polícia, né? É a polícia brasileira, que causou um efeito aí de 2006 até agora, né, até 2024, de um encarceramento tão grande que coloca o Brasil no terceiro país do mundo que mais encarcera. Então, a gente está falando que o debate que está sendo feito no STF é um debate de cunho jurídico, né, de cunho para que a gente possa, de fato, qualificar, né, o que a gente tem hoje de legislação do Brasil, para que essa legislação, na verdade, não cause um dano, como é o caso hoje, né, de ter, por exemplo, várias pessoas que foram encarceradas com quantidades ínfimas, por exemplo. Então, tem gente que está presa, que está respondendo, que está dentro do sistema carcerário porque estava portando um baseado, né, que tem mais ou menos 1 grama. Então, o que a gente tem dito é que o debate no STF não é um debate de cunho moral ou de cunho de legalização, é um debate jurídico, é um debate que aprofunda a perspectiva da lei para criar uma jurisprudência que, de fato, diga quem é que decide, né, que toma a decisão sobre quem é usuário e traficante, porque a decisão que a polícia toma sobre quem é usuário e traficante é baseado em perspectivas sociais. Então, a polícia ela não criminaliza aquela pessoa branca, dos olhos verdes, né, loira, que mora nos bairros mais altos e ricos da cidade, né? A polícia não criminaliza esse perfil de pessoa. A polícia criminaliza o perfil do jovem, negro, periférico, né? Da pessoa que já tem um histórico de violação de direitos, que a polícia entende que não é um agente que vai disputar o seu direito à cidadania, né? Como a população branca disputa o direito à cidadania. Então, tem uma outra perspectiva, né? A sociedade entende que pessoas brancas, por exemplo, têm mais acesso à cidadania do que pessoas negras por causa do racismo estrutural, né? Que está dentro das instituições, e é isso que o STF está debatendo, é o racismo estrutural que está aí pautado na Lei 11.343, que indica que quem vai definir quem é traficante e usuário não é a lei, mas sim a opinião, né, de um agente policial que vai estar, com certeza, baseado em várias perspectivas morais e pessoais, né? Então é importante que a gente possa fazer com que a lei esteja muito escura sobre o que é que a gente precisa, né? O que é que a gente precisa mudar para poder garantir aí uma legislação que de fato dê conta das demandas de impacto da criminalização aí das pessoas usuárias de drogas no Brasil. Essa proposta de PEC vem sem critérios objetivos que definiriam quem é usuário e quem é traficante. Fica uma zona embaçada e parece que a gente já viu esse filme antes. Ingrid, se essa proposta parece ilusória de um lado, porque as pessoas continuam usando drogas, mesmo que seja proibido, drogas fazem parte da vida, por outro lado, essa proposta também parece cruel, porque poderia marginalizar ainda mais usuários. Como você acha que propostas desse tipo impactam nos cuidados de saúde para quem usa drogas? Infelizmente, desde 2006, a Lei 11.343 de 2006 indica que as pessoas usuárias não são criminosas no Brasil, mas deixa na mão dos agentes policiais a decisão de se essa pessoa ela é de fato usuária ou se ela é
traficante, né? Então, o que a gente vê desde 2006 é que houve um aumento exponencial do encarceramento no Brasil, que coloca, inclusive, o Brasil em terceiro lugar do mundo entre os países que mais encarceram. Então, a gente só está atrás da Rússia e da China, países que têm uma população muito maior do que a nossa, né? Essa não definição, ela faz com que, na verdade, o racismo estrutural possa se utilizar a partir do aparato da segurança pública para criminalizar alguns grupos sociais, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a maior parte das pessoas que estão presas hoje no Brasil ligadas a crime de drogas são pessoas negras, são jovens negros, né? Quando a gente olha para o contexto das mulheres, nos últimos 10 anos, o encarceramento feminino aumentou em 200%. E a maior parte das mulheres que estão presas, 60%, estão presas por crimes ligados à droga. Então, sem dúvida nenhuma, essa PEC que está sendo proposta, né, é uma PEC que vai aumentar esse contexto de punição, de encarceramento, de violência, né, não permitindo que a gente possa olhar para as pessoas que usam drogas a partir do direito, do cuidado, do direito à saúde, do direito ao acolhimento, né? Então, para nós é muito importante que o judiciário brasileiro reveja sua postura, né, que o legislativo brasileiro reveja sua postura, porque os impactos que têm sido causados nos últimos anos dessas políticas de drogas proibicionistas têm atingido diretamente, especialmente, a vida das pessoas negras e pobres desse país. Ingrid, essa disputa com o STF, medindo força, é uma das dimensões para se olhar para esse assunto. Mas parece que outra dimensão é a dimensão do populismo penal. A gente tem visto a extrema-direita surfar nas pautas proibicionistas e punitivistas para atrair atenção, votos e emendas parlamentares. Como é que você vê isso no que tange a discussão sobre drogas, para além da PEC em si? Infelizmente, o campo conservador brasileiro tem debatido, né, tem colocado a pauta da política de drogas, a pauta da legalização da maconha como sendo uma pauta de uma agenda moral. E é muito importante que a gente possa estar debatendo com toda a sociedade que essa não se trata de uma pauta moral, não se trata de uma pauta de costumes, né, porque a pauta de costumes está ligada à decisão, inclusive, né, das pessoas, à autonomia das pessoas para tomarem decisão em relação à sua vida, em relação ao que tem como escolha, né? Então, essa pauta, né, que está sendo debatida, que tem sido amplamente dialogada por esse campo conservador nesse lugar, é uma pauta, na verdade, que está ligada à segurança pública, que está ligada à saúde pública, que está ligada à assistência social, né? Então, a pauta da política de drogas é uma pauta social, é uma pauta que precisa ser debatida no âmbito das políticas públicas, no âmbito da sociedade, né? E não no âmbito apenas, né, dos ambientes privados, apenas da Casa Legislativa, né? Porque, infelizmente, a gente já tem aqui no Brasil indicadores que mostram que dialogar, né, trabalhar com as pessoas que usam drogas a partir do viés punitivo faz com que essas pessoas não consigam, inclusive, se cuidar diante dos problemas, né, de qualquer problema que seja causado aí por qualquer tipo de uso que essas pessoas tenham feito, né? Então, é muito importante que a gente possa transitar essa pauta para ser uma pauta social, uma pauta pública, uma pauta que precisa do olhar e da contribuição de todos aqueles que estão nos espaços de tomada de decisão e também de toda a sociedade, né? Gente, já vamos voltar para essa conversa, mas antes eu queria aproveitar que você está aqui acompanhando e te fazer um outro convite. Toda semana, além de ouvir aqui o Pauta Pública, você também pode conferir nos tocadores de podcasts as colunas da Pública para ouvir. São colunas em áudio da Natália Viana, do Rubens Valente, da Giovana Girardi e da Marina Amaral, que você pode escutar agora na própria voz de quem as escreve. Olá, eu sou a Marina Amaral e essa é minha coluna do dia 20 de abril. No Senado, ganha o populismo penal disfarçado de embate com o STF. A aprovação de PEC 45, que criminaliza usuários de drogas, diz mais sobre a hipocrisia do Senado do que sobre o STF. A votação foi esmagadora. Apenas 9 dos 81 senadores, 61 presentes, votaram contra a PEC 45, apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que inclui na Constituição Federal a criminalização da posse e do porte de qualquer quantidade de droga ilícita.
Na prática, isso significa que qualquer pessoa que porte ou use qualquer substância proibida pode ser presa e levada a uma delegacia, onde a autoridade policial decidirá sozinha se abrirá um inquérito policial por tráfico ou uso de drogas, que resultará em processo judicial. Todos serão condenados ou terão que fazer um tratamento médico. Seria como se todas as pessoas que tomam um drink fossem obrigadas a fazer tratamento contra alcoolismo, incluindo os caros parlamentares. Embora o senador Pacheco tenha adorado a pílula, afirmando que os usuários não serão encarcerados, não há critérios objetivos na PEC para definir quem é o usuário ou quem é traficante. O que já sabemos o que significa, até porque a lei em vigor, a 11343, tem a mesma falha. É por isso que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do artigo 28 dessa lei, que estabelece punição para o usuário de drogas sem definir a quantidade limite para que seja considerado um traficante. Se aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC entrará em vigor como emenda constitucional, mesmo que com decisão diversa do STF, onde a tendência é pela descriminalização do usuário, com quantidade máxima de uso e porte previamente estabelecida pela Corte. Até que a PEC seja considerada inconstitucional, o que deve acontecer, já sabemos quem será enquadrado como traficante. Os mesmos jovens negros que são alvo de batidas policiais truculentas e jogados sem julgamento em prisões desumanas e controladas pelo crime organizado. Aquele crime organizado que os políticos dizem combater, enquanto o PCC, a maior facção de São Paulo, nascida nessas mesmas prisões, lava dinheiro no transporte público de São Paulo, na cara das autoridades. Ao que tudo indica, o Congresso continua jogando com as nossas vidas, com um olho no voto conservador e outro nos seus próprios interesses. Nunca foi tão importante qualificar o debate democrático com informação de qualidade. Procura aí no seu aplicativo Colunas da Pública para ouvir e clique em seguir. Aí toda semana você vai receber 4 novas colunas que trazem pensamentos, provocações e reflexões sobre assuntos relevantes do mundo político, social, sempre com as análises aprofundadas e um olhar característico aqui da Pública. Eu imagino que vocês que escutam o Pauta Pública vão gostar. E depois conta aqui nos comentários se as colunas fizeram sentido para vocês também. Colunas da Pública. Para ouvir. E Ingrid, como que essa PEC agrava as desigualdades sociais e a violência policial, sobretudo com relação às pessoas negras? Infelizmente, essa PEC ela é uma PEC racista, né? Ela é uma PEC que atinge diretamente as pessoas negras. A instalação dessa PEC no Brasil vai autorizar com que as polícias, que já têm a justificativa de estar defendendo a população do uso de droga, para invadirem territórios, invadirem casas, né? Cometerem atos de violência e justificarem esses atos de violência dizendo que estão protegendo a sociedade do uso de drogas, né? A gente sabe que essa proteção ela é irreal, né? Essa proteção ela só acontece quando as políticas de saúde pública, de direitos humanos, de assistência social, elas estão de fato atuantes, né? Elas têm condições de atuar. A gente tem uma política no Brasil que é uma política de cuidado para as pessoas que usam drogas, que é a política de redução de danos, uma estratégia que é reconhecida dentro da estratégia de saúde mental, né, da política de saúde mental brasileira. Há mais de 30 anos a gente tem essa estratégia sendo utilizada, né, não só pelo Ministério da Saúde, mas também pelos estados, né, pelas secretarias de saúde nos estados. A gente tem programas históricos de redução de danos, de cuidado e acolhimento para pessoas que usam drogas, como de Braços Abertos, né, que não existe mais em São Paulo, mas como Corra pro Abraço, na Bahia, como o programa Atitude, em Pernambuco. Então, existem vários espaços no Brasil que têm promovido o cuidado para as pessoas que usam drogas a partir da redução de danos e que têm encontrado, a partir dessa estratégia, a possibilidade de resgatar a cidadania dessas pessoas
pessoas, né, violada pelo direito aí, violada pela guerra às drogas. Então, a gente tem políticas, respostas no Brasil, e se a gente continua avançando com políticas de segurança bélica e violentas, a gente não vai proteger as pessoas, né? Essa PEC não protege a vida das pessoas, essa PEC ameaça toda a sociedade, ameaça a vida das pessoas, ameaça a democracia, e é muito importante que todos e todas nós estejamos atentos e dispostos a enfrentar os efeitos que essa PEC pode causar, porque não é possível que a gente siga num Brasil que defende os direitos humanos e que viola o direito desse grupo de pessoas, que é um grupo importante para a sociedade, né, que é um grupo que precisa ser cuidado pela sociedade, né? A gente não pode seguir na contramão do que os países do mundo, do que aqui na América Latina está sendo feito em relação à política de drogas. Então, o governo Lula também precisa se posicionar, também precisa fazer incidência para que a gente não avance com esse retrocesso histórico num contexto de um governo brasileiro progressista. E Ingrid, para fechar aqui, para além dessa PEC, olhando de maneira geral para o cenário da discussão sobre o uso de drogas no Brasil, o que você acha que está em jogo nesse ano e nos próximos? Você vê possibilidade de avanços no sentido de uma legislação mais efetiva? Para onde você acha que o futuro está apontando? Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito no sentido do debate aberto com a sociedade. Acho que a gente tem no Brasil muitos estudos, legislações, construções de dados, de informação, que baseiam a nossa perspectiva sobre a importância de mudar a política de drogas. Então, não dá para dizer que o Brasil não vem estudando e produzindo dados sobre o que é que representa essa proibição no Brasil, sobre o que é que representa o impacto, inclusive, na própria saúde pública, né, das pessoas que usam drogas. Quando a gente tem uma política proibicionista, a gente impede que os cuidados em saúde, os cuidados em comunidade, os cuidados terapêuticos, eles possam ser ampliados. Então, se a gente criminaliza as pessoas que usam drogas, a gente criminaliza também o cuidado para essas pessoas. E o uso de drogas, né, o uso problemático de drogas, ele é reconhecido como uma questão de saúde pública e não como uma questão de segurança pública, né? Hoje, a polícia brasileira, a justiça brasileira se utiliza da justificativa de que está protegendo as pessoas para poder violentar pessoas. Então, a polícia entra na favela, invade casas, né, de forma arbitrária, sem mandados e tal, e faz isso dizendo que está protegendo as pessoas de usarem drogas. Mas, na verdade, aquela violência é muito mais nociva para essas pessoas do que a própria droga, né? Então, a gente fica muito preocupada quando o Brasil não reconhece num debate amplo, né, especialmente os tomadores de decisão, assim, indo a público, né, indo ao plenário falar mentiras, falar dados que não existem, dados que são inverídicos, que não foram estudados. Então, essa dificuldade da gente ampliar a narrativa sobre política de drogas na sociedade como um toda, ela é urgente, né? Porque a política de drogas ela não está ligada a uma agenda moral ou de costumes, como vem sendo debatida aí pelos conservadores. A agenda da política de drogas é uma agenda da sociedade, ela é uma agenda interseccional a toda a sociedade. É importante que a gente possa pensar mesmo como é que a política de drogas precisa ser pensada no campo da educação, no campo da saúde pública, no campo da cultura, no campo da segurança, da assistência, mas uma perspectiva interseccional e não uma concentração não só de ações, mas também de investimento público. Então, hoje se investe muita grana no Brasil, muito dinheiro no Brasil para combater as drogas, né? E esse dinheiro poderia estar sendo investido em como é que a gente pode reparar os territórios que foram causados, né, danos pelas guerras drogas, como é que a gente pode reparar essas pessoas que foram encarceradas, por exemplo, que perderam suas vidas porque estavam portando um baseado. A gente tem muitos casos desse no Brasil, sabe? Então, não é um caso ou dois casos, a gente consegue citar vários casos onde essa situação acontece de forma recorrente e é uma obrigação, né, uma responsabilidade do judiciário brasileiro pensar formas com que a lei seja mais justa, de fato, né? Porque a lei, muitas vezes, ela não tem permitido o mesmo tratamento, a mesma garantia de direito para todas as pessoas, né? A lei, ela olha de forma muito profunda aí para as perspectivas raciais, de gênero, quando está tomando a decisão sobre
quem são as pessoas que merecem ter dinheiro, merecem ter direito, merecem ter cuidado, né? E a gente não pode fazer com que uma política ela escolha as pessoas com as quais ela vai se solidarizar, que ela vai cuidar, né? A política pública ela precisa cuidar de todas as pessoas que precisam. Então, a gente não pode seguir no Brasil debatendo essa questão de drogas como sendo uma questão ligada à moralidade, a costumes. Essa é uma pauta social. A pauta da política de drogas é uma pauta social e precisa ser entendida no campo da sociedade como um todo, né? Então, a gente precisa construir narrativa, precisa construir espaços, possibilidades, experiências que vão prevenir, que vão cuidar, que vão pensar, né? Inclusive abordagem para outras drogas, né? No Brasil não tem política, por exemplo, de prevenção ao álcool. A gente vê um monte de notícias, um monte de propaganda em todos os lugares, na TV, na rádio, nas ruas, nos outdoors, e a gente não tem nenhum tipo de política, por exemplo, de prevenção à principal droga no Brasil que causa problemas, né? Então, a maior parte das pessoas no Brasil que usam drogas e tem problema com drogas é o álcool. Né? Então, a Fiocruz fez um estudo que comprova assim, que a população que usa maconha, que usa crack no Brasil é ínfima. Né? A população que usa maconha no Brasil, por exemplo, é de 9%. No contexto de um Brasil como esse, 9%, e desses 9%, a gente tem muito pouca gente que tem problemas com esse uso. Então, a gente precisa falar também da saúde pública, a gente precisa falar dessas estratégias, né? A redução de danos, por exemplo, é uma estratégia de cuidado para as pessoas que usam drogas, é uma estratégia importante que pensa possibilidades de cuidado sem serem punitivistas, né? Então, a gente precisa investir nessas estratégias, a gente precisa investir nessas que já são a resposta para qual é a política de drogas que a gente quer. A gente quer política de drogas com direitos humanos, que é uma política de drogas antirracista, uma política de drogas que referencie, né? Que pense resposta para as mulheres, para as crianças, né? E que pare de violentar, que pare de matar as pessoas, em vez de cuidar das pessoas, né? A política de drogas precisa pensar políticas de cuidado, né? E não de morte. E é isso que hoje no Brasil acontece. Ingrid, foi muito bom te ter aqui. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Foi um prazer estar com vocês hoje, compartilhando um pouco da importância e da necessidade de debater política de drogas, de avançar com essa política, para que a gente possa garantir um ambiente saudável de direitos humanos no nosso país. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Já está no ar a nova temporada do podcast Cirandeiras, que exercita a escuta de mulheres brasileiras ousadas que modificam vidas, padrões e territórios. Essa nova temporada se chama Ritmos Latinos e o episódio de estreia traz a Cueca Chilena, conduzida pelo coletivo Kalila Lila. Esse ritmo, que é uma manifestação cultural chilena, foi fundamental para a resistência e denúncia durante os períodos políticos autoritários no Chile. Quer saber mais sobre essa história? Coloque os Cirandeiras para emendar depois do Pauta e boa escuta. E termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada para você que ficou com a gente até agora em mais um programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto e o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação das redes sociais é do Ravis Preisner e os teasers são do Breno Andreata. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, gente, até lá! Um beijo, gente, até!